continua ouvendo, ele tem a idade, 46 anos, acabadinho, trabalha demais. Pastor Silas, se aproxime, homem de Deus. Está nos ministrando a palavra de Deus. E o Bernardo vai estar orando pelo pregador. Glória a Deus. Coloca na brecha e deixa Deus usar. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, usa teu servo, Pai, para passar a tua palavra, para que ele fale, Senhor, e toque no coração de todos que aqui vieram, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, a tua verdadeira palavra, Pai. Entrego esse culto, Senhor, nas mãos do teu filho, Pai. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Se ele tem a sua Bíblia com você, vai no 1 João. O pastor Antônio já falou um pouco sobre fé, e a gente vai voltar a falar sobre isso, amém? 1 João capítulo 5. João 5, versículo 1. O título aqui diz: a fé que vence o mundo. Existe uma fé que ela vence o mundo. E se você parar para analisar, aqui ele já está dizendo a fé. Ou seja, existe apenas uma fé que vence o mundo. Existem várias fés que a gente pode exercer para viver aqui. A gente pode ter vários tipos de fé. Fé é certeza. A gente pode ter vários tipos de certeza. E mesmo assim não saber de nada. Tem gente que tem uma certeza, uma convicção em algo que não é real, sim ou não? Tem gente que ouviu uma história contada ao contrário, e ela conta e para ela aquilo é verdade, mas ela ouviu ao contrário e para ela aquilo é verdade, só que no final não é. E a gente vive assim. E se a gente parar para analisar uma coisa, nesse mundo aqui, a gente tem certeza do quê? Outro dia nós estávamos conversando ali sobre o mundo, né? O planeta ser redondo, outro diz que é plano. E a gente conversou aquele dia, esse tal do celular, tem gente que diz que esse negócio ouve a gente, e é verdade, tá? No outro dia começou a aparecer vídeos para mim. Uns tentando provar que a Terra é plana, e faz todo sentido, daí outro intervém e tenta dizer que não, que ela é redonda, e também faz sentido. E a gente fica assim, sabe, confuso. A gente é tão limitado aqui que a gente não sabe nem como que é o lugar que a gente vive. A gente é tão pequeno, é tão insignificante que a gente nem sabe como que é. Ah, mas a ciência, não sei o quê, eles não conseguiram provar, de fato, como é o que a gente vive. Eles nunca conseguiram atingir uma distância necessária para conseguir realmente nos mostrar. Ou você acredita como foi na Lua? Acredita ainda? Você acredita que o homem passou com uma nave espacial por onde as rochas se desmancham? Acredita? Isso acho que não é novidade para ninguém de que isso foi uma farsa, né? De que lá em 1900 e pouquinho o homem conseguiu ir e hoje não consegue porque a tecnologia foi perdida. Isso é uma desculpa. Uma mentira a qual nós acreditamos. Um dia minha esposa perguntou assim, ó, tem um lugar que você... Você que me perguntou, né? Um lugar que eu queria conhecer, uma viagem, ou assim... quando eu estudava, eu queria ir para a Lua. Eu ouvi dizer como foi na Lua, assim, nossa, que incrível, né? Vou me vir do macaco. Eu pensava, eu quero ser astronauta, eu quero ir para a Lua. Mas a gente começa a observar e aqui nesse mundo físico a gente não tem certeza de nada. Amanhã a gente vai estar onde?
O plano da maioria aqui amanhã está dando uma costela, né? Já cortaram. Não vai ter uma festa. Não vai ter costela, né? Quebrou uma costela. Quebrou o osso. Até a fé na costela foi puxada. Olha só. Até me serviu agora. A certeza a semana inteira era o quê? Comer costela. Vai. A gente está aqui de pé. A gente crê que amanhã a gente vai levantar e vai ser um dia normal e a gente vai viver mais um dia. E a grande maioria crê dessa forma. Só que muitos não vão terminar esse dia. Pastor, mas falta 3 horinhas para o dia acabar. Muitos não vão terminar o dia. Muitos vão dormir e não vão acordar amanhã. Ou muitos amanhã vão acordar sem conseguir se mexer, vão acordar e ter que ser levado ao hospital. A nossa vida aqui ela é incerta, ela é... Irmão, quando a Bíblia fala que existe uma fé que vence o mundo, essa fé não é terrena. Porque toda convicção terrena ela é falha. Toda convicção terrena ela é duvidosa. Se existe uma fé que vence o mundo, essa fé é espiritual. Aleluia. Você já notou como que a Bíblia descreve a Nova Jerusalém? Ali não tem debate, não tem dúvida, ela é daquela forma que foi descrita. Deus ele descreve a cidade a qual Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Uma perfeição que não há como, sabe, ficar dúvidas. Não, é daquela forma que Ele criou, que Ele diz que é e pronto. A vida lá é eterna, não há, sabe, essa dúvida em nosso coração. Ah, será que amanhã eu vou estar bem? Não. Se a gente alcançar essa vida, a gente vai estar bem. Glória a Deus. E nem haverá amanhã ou ontem lá. Aleluia. É um dia só, a eternidade. Não haverá noite. Não haverá choro. Não haverá luto. Quantas vezes a nossa fé aqui na terra já foi frustrada? Sabe por que muitas vezes a gente se frustra? Quando a gente está enfrentando situações, problemas, dificuldades, a gente só se lembra e fala da nossa incapacidade. A gente começa a meditar na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Quando a gente está diante de uma situação, a gente faz igual aquele povo diante do Mar Vermelho. Eles começaram a olhar para si e ver em si a incapacidade de seguir adiante. Aí Moisés vai orar para Deus, Senhor. Aí Deus diz assim, Moisés, por que tu oras? A gente tem que orar, sim ou não? Mas aquele momento não era de orar. Moisés, por que oras a mim? Toca. Manda o povo marchar, toca no mar e siga. Mas eles estavam olhando para a capacidade física deles. E não havia neles uma capacidade de atravessar. E nós passamos pela mesma situação. A gente começa a olhar para a nossa própria capacidade. E na maioria dos casos a gente não tem capacidade para resolver nada. A gente se vê muitas vezes com um nó atado e a gente não sabe desatar esse nó. Aí nós se esquecemos da qualidade de Deus. Atentamos para o nosso defeito e se esquecemos da qualidade do nosso Salvador. A gente atenta para a nossa fragilidade e esquece da força dele. E a palavra de Deus diz que bendito o homem cuja força é o Senhor. Ele diz, diga o fraco, eu sou forte. Paulo diz que na sua fraqueza, então, é que ele se tornava o quê? Forte. Porque a força dele não vinha dele. Você já parou para refletir que as situações que a gente acha impossível, que a gente acha tão difícil de resolver, para Deus é nada? Um Deus que tem um poder sobre o mar. Um Deus que determina onde surge a onda e onde ela se quebra. Um Deus que determina, que dá um limite para o mar e diz assim, ó, não ultrapasse daqui. Você já parou para refletir num Deus que tem poder sobre o vento? Sobre a natureza? Que manda o mar se acalmar, que manda o vento parar? Já parou para refletir num Deus que de um dia faz dois? Sem a
só para um servo seu vencer uma guerra, uma batalha? Para analisar uma coisa. Qual o poder de Josué para impedir a noite chegar? Qual o poder que eu e você temos para impedir que o sol se ponha e anoiteça? Nós temos poder para isso? Só que Josué não olhou para a sua incapacidade de fazer isso. Ele creu que aquele que criou tudo isso ainda tem total poder sobre tudo. E aquele dia o sol não se pôs. Aí muitos dizem, pastor, mas isso... Uma própria ciência, ela descreve um acontecimento desse na história. O mundo nunca mais foi o mesmo de lá para cá. Houve uma alteração, sabe, no movimento de Sol, Lua, Terra. Houve uma alteração. Uma rotação. Aqui no versículo 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A primeira qualidade, o primeiro fruto de alguém que é nascido de Deus é que essa pessoa crê. O que é crer? É acreditar. É se lançar nas mãos e confiar. Todo aquele que é nascido de Deus crê em Jesus Cristo. Aleluia. Você crê em Cristo? Amém. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos e amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, difíceis. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Por que não são pesados? Mas se a gente parar para analisar o mandamento de Deus, olhando para nós, para a nossa capacidade, é impossível a gente cumprir, sim ou não? Claro que é. É impossível a gente conseguir obedecer aquilo que Cristo nos ordenou, que é amar de uma forma que não está no nosso alcance. Só que Ele efetua em nós o querer e também... Então não é pesado para nós guardar o mandamento dele. É Ele que opera em nós. Só que a gente precisa crer e buscar e clamar por Ele. E através da nossa obediência, a gente vai ter um desenvolvimento. E a nossa fé, ela vai se desenvolver, crescer cada vez mais. E é a nossa fé que vence o mundo. E vencer o mundo não é conquistar o mundo. Hoje o povo está invertendo isso. Eu estou conquistando o mundo. É diferente de vencer o mundo. Eu estou vencendo o mundo porque, sabe, eu estou alcançando tudo que eu desejava. Não, isso não é vencer. Por quê? Se tirar de nós tudo que a gente tem hoje, como é que a gente fica? Pastor, eu desmorono, eu desando, não venho mais nem para a igreja. Então a gente não venceu o mundo. O mundo, na verdade, está nos vencendo. Porque a nossa felicidade, a nossa satisfação de vida é voltada para o mundo ainda. Então o mundo ainda nos vence. Paulo, ele teve fartura e escassez. Ele disse assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vencer o mundo é você poder conquistar sem ensoberbecer, sem se desviar, sem se perder no caminho. E também perder tudo sem fraquejar na fé. O
que vence o mundo não fraqueja na fé. Pode tirar tudo dele. Mas se a gente olhar para nós, a gente fraqueja. Você lembra daquele povo que foi levado para a arena? Com leões famintos esperando por eles? Ah? Você lembra como que a Bíblia descreve que eles entraram na arena? Observando o medo deles? Porque eles poderiam reparar no medo, na fragilidade. Eles podiam reparar, poxa, eu vou sentir dor, eu vou morrer. E se eles atentassem para as suas qualidades, eles iriam negar a Deus. Sim ou não? Sim. Eles iam voltar atrás. E eles iam se render às normas que estavam sendo impostas a eles, a não adorar mais a Deus. Só que eles entraram na arena como? Quem lembra? Cantando o quê? Louvores a quem? Eles entraram na arena falando, citando com os lábios as qualidades de Deus. Eles entraram na arena elogiando a Deus, falando que Deus era grande, que Deus era forte, que Deus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Deus era santo, que Deus era perfeito, que Ele era a vida, e nem mesmo a morte pôde calar eles. Só que a gente muitas vezes está indo para a arena dizendo: eu sou fraco, eu não posso, está doendo, eu não aguento mais. A gente vai voltar atrás. A gente vai fraquejar, a gente vai retroceder. Porque ao invés de a gente louvar a Deus, a gente está denegrindo a imagem de Deus. Nós somos a imagem dele. E quando nós louvamos a Deus, o nosso ser, sabe, a nossa alma, ela vai se elevando. Porque nós somos a imagem dele. Quando o sol, a lua, a terra, quando o movimento do dia e da noite parou, por trás desse parar, por trás desse agir de Deus, tinha um homem. Alguém que era a imagem e semelhança de Deus, foi que pronunciou as palavras para que isso acontecesse. E nós precisamos entender isso. Você quer ver uma coisa lá em Salmos? Salmos 82. Versículo 6. Salmos 82, 6 diz assim, ó: eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Como homens, a gente está em um corpo de carne, um corpo que sente dor. Cristo, quando esteve nesse corpo, se angustiou ao ponto de suar sangue. Só que a gente não pode se esquecer desse princípio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Foi o que Deus disse quando Ele foi nos formar. Quando chegou o dia de formar nós, seres humanos, foi isso que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Alimente isso dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado aí: você é a imagem e semelhança de Deus. Há algo impossível para Deus? Você é a imagem e semelhança dele. Deus vai morrer? Você é a imagem e semelhança dele. Você também é eterno. A nossa vida nesse mundo, ela se tornou passageira por causa do pecado. Do pó viés, que ao pó voltareis. A morte ali foi uma consequência da desobediência. Só que nós temos uma alma dentro de nós. E muitos acreditam que quando a gente for para o céu, a gente não vai se lembrar de nada. A gente não vai lembrar da vida terrena. Irmão,
A tua alma vai ser salva? Você crê nisso? Sim ou não? Sim. A tua alma é tua consciência. Se ela vai ser salva, tua consciência não será apagada. Quando Jesus cita aquela passagem de Abraão, do homem rico e de Lázaro, a memória de Abraão tinha sido apagada? O homem rico tinha sido apagado? Em Lázaro? Não. Se fosse apagada, seria melhor, né? Foi salvos não, mas para quem não foi salvo seria melhor. Vou perder minha consciência, eu quando era novinho achei que a morte era assim, a gente vai dormir e não vai acordar mais, sabe? Quando a gente está num profundo sono, sem estar sonhando, sem nada assim, que a gente acorda assim e pensa, nossa, passou tantas horas e eu nem vi. Eu achei que a morte era isso, que a gente ia dormir um sono profundo e nunca mais ia acordar. Só que a nossa consciência não se apaga. E como que a gente vai vencer todos os obstáculos que a gente tem até o fim da nossa vida? Fé. Como o pastor Antônio citou, sem fé é impossível. Está lá em Hebreus isso. Vamos lá em Hebreus um pouquinho. Capítulo 11. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 e depois o versículo 6. Aqui fala sobre os exemplos da fé. Primeira natureza da fé, versículo 11, 1, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé espiritual é uma certeza de algo que você não está vendo. Amém? E o homem, ele procura muitas vezes se apoiar em algo que ele vê. Aí vem a idolatria. O que é a idolatria? É eu acreditar em algo que eu toco. Lá em Atos, quando Paulo chegou em Atenas, ele começou a observar os altares. Cada altar tinha um Deus em cima. Só que tinha um altar vazio. Apenas uma escrita, um Deus desconhecido. Aí Paulo começa a pregar para aquele povo e falar sobre esse Deus que não se pode ver, nem tocar, não dá para carregar ele no colo para cima e para baixo. Ele começa a pregar sobre esse Deus. Ele diz que Deus não pode ser servido por mãos de homens. E ele também não habita em templos feitos por homens. Ele não habita em um objeto que o homem criou. O homem muitas vezes cria um objeto. Na igreja, eu não vou falar de outras igrejas, não, vou falar da igreja evangélica. A igreja evangélica pega o objeto, consagra e diz, leva para casa e você vai ser abençoado. Como se aquela consagração naquele objeto prendesse Deus ali dentro. Isso é idolatria. Eu vou me sentir seguro porque eu tenho um objeto ungido dentro de casa. Isso é idolatria. O Deus que a gente serve, a gente não pode ver, a gente não pode carregar ele no bolso. É Ele que carrega a gente no colo, na maioria do tempo. É Ele que nos carrega. A gente não pode cuidar dele, sabe, para não quebrar ele, para não estragar ele, sabe, manter ele limpinho. Não, é Ele que cuida da gente. O Deus que a gente serve, Ele cuida de nós. Nós não precisamos cuidar dele. Ele não precisa do nosso cuidado. Esses deuses que precisam de cuidados são os objetos que a gente muitas vezes aplica neles a nossa fé. Ao invés da gente crer no Deus Todo-Poderoso, que não precisa da nossa força, a gente crê no Deus que precisa da nossa força. Uma caneta. Um dia o pastor César, a gente estava trabalhando, ele falando para mim, eu não lembro, se não me engano foi a Índia que ele falou, que é o país mais idólatra do mundo, tem não sei quantos mil deuses lá. Ele citou o número, né? E eu falei para ele, perderam feio para o Brasil. No Brasil, cada culto surge um Deus diferente. Um dia é a gravata do pastor, outro dia é uma caneta ungida, outro dia eu lembro que uma vez nós pegamos um tijolinho, o pastor mandava fazer 20 tijolinhos, e é caro, né? É mais caro do que 1 milhão de tijolo de verdade.
Tijolinho por R$1.000 e o milheiro é 300 pila. É, mais ou menos. O milheiro era 300 pila, um tijolinho assim para carregar no bolso. R$1.000. E a gente sabe, aplicando nossa fé nessas coisas. Um dia eu lembro que o pastor tirou a gravata, ficou a gravata. E não era de graça não, irmão. A gravata inteira era 20 pila. Aquela gravata me rendeu uns 10 mil para ele. A gente dando R$1.000, um pedacinho da gravata, para botar dentro da carteira para prosperar. Você consegue entender isso? A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se pode ver. E a gente tem dificuldade de crer em algo que a gente não vê. Aí é o que Paulo diz lá em Atos: o povo, ele procura Deus como se tateando pudesse achar. O que é tateando? Tocando. A gente quer tocar. Irmão, imagina o povo lá no deserto, eles viam a coluna de fumaça falando com Moisés, eles viam fogo durante a noite, o mar se abriu, eles passaram, aí depois eles falaram para Moisés: nós precisamos de um Deus que a gente possa ver. Queremos um rei também. Sabe, a gente precisa ver, a gente precisa tocar. Fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar aquele bezerro. E nós muitas vezes temos essa necessidade, só que a gente precisa atentar para a palavra e saber que Deus, Ele não é cuidado e nem construído por nós. Irmão, Ele é antes de nós. Ele nos formou. A gente não precisa formar Ele hoje. Ele nos forjou. A gente não precisa forjar Deus hoje. Ele é o Criador de toda a existência. É igual dizem hoje, né? Maria, mãe de Deus. Então Maria existe antes de Deus ou depois? Quando Maria nasceu, já fazia quantos anos que existia o mundo? Homens, animais. Tem até padres corrigindo essa reza hoje, né? Que não tem como ela ser chamada de mãe de Deus. Porque Deus, ele não foi formado por ninguém, não foi criado por ninguém, ele é eterno. Você já tentou entender a eternidade? Às vezes eu fico viajando nisso, assim, eu fico pensando, meu Deus, que é. Você consegue entender que existe um ser divino, que ele não nasceu, que ele sempre existiu? Aí a gente para pensar: como? Se tudo tem que existir, tudo, sabe, tem que surgir de algo. A gente vê alguém nascendo, e a partir do nascimento a gente crê na existência daquela pessoa. A gente constrói algo, e a partir da nossa construção a gente crê que aquilo existe. Mas houve um início. O mundo que a gente vive há um início. E como que a nossa mente terrena vai entender um ser que sempre existiu? Não é eterno, né? Porque a eternidade tem início. É por isso que dizem, né, que Deus não existe. Que Deus, a Bíblia nunca citou a existência de Deus. Porque tudo que existe teve um início. A Bíblia não diz que Deus existe, diz que Deus é. Eu sou. Quando Moisés disse: Senhor, o que eu vou falar? O Senhor está me enviando. Ele disse: vai lá e diz que eu sou e meu nome. Aleluia. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Os fariseus ficaram bravos não pelo caminho, verdade e vida, ficaram bravos porque ele citou eu sou, que é um nome que se refere a Deus desde a antiguidade. Eles se revoltaram porque Jesus trouxe para si a divindade ali. Eu sou o caminho. Mas a gente consegue compreender isso? Não. Sabe por quê? A gente foi criado dentro do tempo, da matéria. Deus era antes de tudo isso. Não existia tempo. Não existia dia e noite. Não existia mundo.
não existia matéria, não existia nada físico, só existia Ele. E hoje a gente acha que a gente vai aprender em algo que a gente construiu. O ser humano foi lá, construiu um copo, pega a água que Deus deu, põe água nesse copo, deixa a água não sei quanto tempo ali. Pronto, agora essa água é mágica. Eu não estou dizendo que não pode acontecer isso. Eu não estou dizendo que não pode, sabe, a gente orar um copo d'água e dar para alguém sim. Só que Deus não habita ali. Deus não habita no óleo. O óleo ele representa o Espírito Santo de Deus. Mas tem gente que muitas vezes leva um vidinho de óleo para casa e acha que está levando Deus. A gente precisa ter uma vida com Deus. E a unção com óleo, a Bíblia fala sobre a unção com óleo. Se você pegar testemunhos satanistas que se converteram, eles falam sobre isso. A unção com óleo tem um grande poder. Que muitas vezes o satanista não conseguia atingir a pessoa porque ela está ungida com óleo. E Satanás muitas vezes não conseguia entrar numa igreja por causa de uma unção com óleo. Só que ele disse que se essa unção for feita por alguém que não tem capricho pela palavra, que não tem zelo pela palavra, ela não vale de nada, é só um óleo. Eu vi um testemunho de uns satanistas que se converteram e eles foram numa igreja porque a igreja estava incomodando. E era perto da onde eles trabalhavam. E eles não estavam conseguindo fazer o trabalho deles. Porque Satanás não estava conseguindo chegar. Aí eles se infiltraram na igreja. E o pastor sentiu a presença desses homens na igreja. Mandou fechar a porta da igreja e o povo em tudo para se ungir. E o Satanás dele disse assim, ó, vai lá naquele lá. Ó. Ele é tesoureiro e ele rouba a igreja. A unção dele em ti não vai fazer nada, mas se ele se ungisse com um outro que tivesse cuidado, o zelo pela palavra, ele não ia conseguir fazer o que ele foi lá para fazer. Depois ele se converteu. Eu acho que mesmo sendo ungido por um, né? Eu acho que não deu muito certo. O irmãozinho estava ali, às vezes, meio fraco, mas clamando a Deus por misericórdia, por perdão. Ele ainda foi tocado e se converteu depois. Vou entender até a ordem do diabo, não. Vai naquele, vai nesse. Por que aquele não? Eu quero naquele não. Aquele, o poder dele não. Só que a gente precisa entender o quê? Não é o óleo, a gente não adianta adorar um vidinho de óleo como se fosse Deus, não. Aquilo ali tem um significado porque Deus está em mim. Se Deus estiver em mim e eu estiver cuidando de guardar o mandamento dele, tudo que eu fizer vai ter um sentido. Eu posso consagrar um copo de água, dar para o enfermo tomar e vai acontecer algo. O irmão Pedro passava a sombra dele. Aonde a sombra dele passava, os enfermos eram curados. A sombra de Pedro era um Deus? Não, era só uma sombra. Mas a unção de Deus estava sobre ele. E ele carregava Deus como Deus é, não como ele queria criar Deus. E é isso que nós precisamos entender. A fé que vence o mundo, ela é uma fé que não é baseada em coisas terrenas. Eu lembro que uma vez o pastor fez uma campanha na igreja e nós saímos na rua. Foi ungido as mãos, foi feito umas mágicas lá na igreja, uns negócios lá. Aí depois a gente saiu na rua tocando nas coisas e dizendo que isso vai ser meu. Eu toquei uns 4 carros. Eu nem quero mais eles, porque já estão velhos. Eu era pequeno. Já estão tudo velhos. Eu lembro dos irmãos tudo na igreja lá tocando. Essa casa vai ser minha, esse carro vai ser meu. Ah, para analisar uma coisa. Tem um mandamento bíblico que diz que eu não devo cobiçar o quê? Aí eu estou na rua, tocando no carro de alguém, desejando para mim. Quer se apavorar um pouquinho mais? A igreja, além de muitas vezes se tornar idólatra, ela se torna satanista. Quando o Dom Gabimar construiu ali o Gabimar para ser mercado,
Esse pastor levou toda a igreja e foi dado andar de volta, foi tocado na parede, determinando a falência do mercado para abrir a igreja. Esse homem ele não quebrou pela misericórdia de Deus e porque ele tem um certo temor de Deus. Ele ajuda muita gente. Quem sabe mais ou menos a história dele, ele ajuda bastante as pessoas. Ele ajuda, é um homem muito... Eu nem sei que religião certa ele é, mas ele é um homem temente a Deus. Eu já conheci ele pessoalmente, esse é uma pessoa muito humilde. Mas, irmão, esse trabalho foi forte para aquele lugar fechado. Não foi feito por uma comunidade, não. Foi feito por uma igreja evangélica. Eu lembro que eu tinha acho que 11, 12 anos. Eu estava lá em volta, lá, nós com a mão na parede. E o pastor determinando que aquele mercado ia falir. Cai muro de Jericó. Foi dado volta naquele quarteirão. Muro de Jericó cai. Foi feito um ritual ali forte. Isso é um ato de fé. Não. Isso é um ato de ignorância. A gente precisa ter uma fé genuína, uma fé sadia, uma fé verdadeira no Evangelho. A gente precisa crer em Deus, irmão. Não na nossa ritualidade. A gente precisa crer que através de nós Deus vai fazer coisas incríveis. Mas nós não somos capazes de nada. E é por isso que a gente não pode ficar olhando para a nossa capacidade. Chegar dentro de uma situação, a gente ficar olhando para nós, porque a gente não é capaz de nada. A gente tem que olhar para Ele. E quando a gente fizer isso, a gente sempre vai glorificar a quem? A Ele. Como foi cantado ali, né, pelas adolescentes. A glória é de quem? A glória é para quem? Somente para Deus. Pedro morreu numa cruz, pendurado de cabeça para baixo. E a glória disso é de quem? Me põe de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer. Até nesse momento ele glorificou a Deus. Olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E a gente às vezes esquece. A gente começa a olhar para o nosso medo. Pedro, ele viveu o que a gente viveu também. Primeira vez que ele correu o risco de morrer, ele negou. Ele olhou para si, para a sua capacidade, para a sua dor, para a sua angústia e disse: eu não conheço esse homem. Só que depois ele se converteu, ele começou a exercer a verdadeira fé. Nada mais pôde tirar ele da presença de Deus. Ele era preso, ele apanhava, batiam nele, sabe? E não era igual hoje, irmão. A nossa cadeia hoje não tem nada a ver com cadeia de polícia, não. Teve um conhecido meu que ele já foi preso dos pais dele. O pai dele assim, ó, quase que eu citei o nome agora. Fulano, vai para uma igreja, procura uma igreja. Sai dessa vida. Ele assim: pai, lá é bom, eu compro bebedouro. Olha só a situação que o ser humano chega. Tem visita íntima na cadeia. Os presos têm direito à intimidade. Comidinha na hora certa. Naquela época não. Hoje tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil hoje. Dependendo do crime, a família ganha o salário. Naquela época não, eles apanhavam, era chicoteado. Chicote de couro. Amarrado as pernas. Tudo amarrado. Sangravam. Aí soltavam eles: olha, vocês estão proibidos de falar desse Jesus, vocês não falam mais deles, pelo amor de Deus, vocês, sabe, fazem as coisas certas daqui para frente. É igual quando alguém sai da prisão: ó, agora faz certinho, sabe? E para eles era um crime falar de Jesus. Então eles: olha, daqui para frente agora, vocês vão fazer as coisas certas, vocês não vão mais pregar sobre Jesus. A ressocialização é chibatada. Apanhar, está ressocializada, agora vai. Aí eles saíam do sinédrio regozijando de alegria. Aí se eles olhassem para si próprios, como a gente muitas vezes faz,
Eles iam sair dali murmurando. Eles iam sair dali dizendo, não, eu não servi a Deus para sofrer. É o que a gente ouve hoje. Não, eu sirvo a Deus para ter uma vida boa, eu sirvo a Deus para Deus me abençoar, para Deus me prosperar. Não, eu não sirvo a Deus para sofrer. Tudo bem, o sofrimento do mundo, o fardo do mundo, Deus ele tira de sobre nós. A gente não tem mais o jugo que havia sobre nós antes. E nós estamos num lugar muito abençoado. Só que Jesus advertiu os discípulos, olha, por causa de mim, por minha causa, vocês serão expulsos, vocês serão rejeitados, por minha causa vocês serão presos, perseguidos e mortos. Não acontece com nós aqui. Louve a Deus por isso. E a gente muitas vezes pensa que não acontece com nós porque a gente é mais crente. Não. Eu já falei isso uma vez. Os pastores do Brasil levantaram a oração por aquela missionária que estava lá fora, que tinha sido condenada à morte, e mandaram um recado para ela que eles estavam orando por ela. Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse, não ore por mim. Eu estou indo para a morte, eu não estou negando meu Deus. Vocês nem presos estão e não pregam a verdade. Ela disse, ore por vocês, ore pelo Brasil. Às vezes a gente pensa assim, não, sabe, aquelas coisas lá de fora, da Coreia, da China, não acontece aqui porque a gente é mais ungido, né? Não, irmão. Às vezes é porque a gente é fraco. Deus não permite um fardo que a gente não possa carregar. Talvez a gente não está preparado para isso. A gente não está pronto. Talvez se vier aquela perseguição lá, não vai sobrar nem meia dúzia como sobrou lá, para adorar a Deus, para continuar evangelizando. Na Coreia do Norte eu vi vídeos de cultos escondidos nas casas. E ali não, se for pego já era morte. É considerado crime. E esses cristãos, quando são pegos adorando ou falando de Deus, eles são mortos. E a gente muitas vezes, né? Eu sirvo a Deus para... Não, sirva a Deus não para esse mundo. Porque se você serve a Deus para esse mundo, a tua fé é terrena. Como diz lá em 1 Coríntios 15, 19, se não me falha a memória, se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita a este mundo, a essa vida terrena, porque eu quero ter saúde, eu quero ter prosperidade, eu quero ter isso e aquilo, Ele tem tudo isso para nos dar. Ele cura, Ele liberta, Ele batiza, Ele faz muita coisa. Só que se a minha esperança nele é só para essa vida, eu sou o mais infeliz de todos. Por quê? Porque o mais importante, o presente maior, que é o que Ele mais quer nos dar, eu vou deixar de lado, que é a vida eterna. Que ainda que você viva saudável, próspero, rico, abençoado, com uma família abençoada, a tua vida vai chegar ao fim. Vai chegar um dia que você vai, pela última vez, você vai suspirar, teu coração vai parar de bater, teu cérebro vai parar de funcionar, o teu corpo, em poucas horas, já vai começar a se decompor. Devagarzinho, por dentro ele já começa. Em 2 dias, o cheiro dele já vai ser insuportável. Você hoje está cheirosinho, né? Chega perto de você, cheirinho de Natura, Boticário. Para os outros aí. Alma de flores. Eu lembro que antigamente, Tabu. 3 Marchand. Pastor Celso que gosta de 3 Marchand. Aquele negocinho de apertar, né? Aquilo chegar a arder a pele, o pessoal, ele gosta. Eu lembro que quando eu era pequenininho, Natura era coisa de rico, né? Aí eu cresci um pouquinho, comprei o primeiro Natura, virou coisa de pobre. Agora é perfume francês. Meu Deus. Amadeirado. Coisa rara. Depois que eu pude comprar um Natura, desandou. Mas olha hoje, a gente tudo cheirosinho aqui, né? Vai chegar um dia que, se alguém chegar perto do nosso corpo, não vai suportar o cheiro. Carniça. E das pior que há na terra. Dizem que a podridão do ser humano, quando ele apodrece, ele é pior do que o do animal.
também não pode ver nada, a gente come de tudo, né? O animal que é herbívoro só come ali a erva, né? O animal carnívoro só come carne, a gente come tudo, é grão. A gente come a comida que é para ave, né? Que tem moela. A gente come a comida que é para o boi, que tem cepa de estômago. A gente come a comida que é para o animal carnívoro. A gente come tudo, irmão, tudo a gente come. Erva, é fruta, é grão, é carne. Aí não tem como a nossa carniça ser boa depois, né? Não tem como, não existe. Mas esse tempo vai chegar. Aí você para analisar uma coisa. E depois disso vem o quê? Eu tive uma vida boa na terra, eu fui saudável. Como tem um gordinho na internet que ele fala, né? A pessoa que não come carne gorda. Eu faço academia, ele só vai ser um defunto malhado. Mas eu me cuido, só vai ser um defunto cuidado. Todo mundo vai virar defunto. Mas eu tive uma vida, eu fui rico. Vai ser um defunto rico. Vai ser botado numa capela linda, bonita, mas vai poder ser igual aos outros. E o mais terrível de tudo é quando soar a trombeta, quando Deus chamar para o juízo final, todos vão ressurgir. Ninguém vai levar nada daquilo que conquistou. Nada. Nem uma moeda. E todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. E nesse dia a gente vai ver de fato quem é rico e quem é pobre. Quem é feliz e quem não é. Nesse dia a gente vai ver de fato quem alcançou a verdadeira vida. Aleluia. Aqui é só engano. Salomão disse que a nossa vida aqui ela é ilusão, vaidade. Ela é engano, porque tudo passa. Ele disse que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Você nasceu e também vai morrer. Pastor, não pode ficar falando de morte no altar. É esse tipo de teologia que tem esfriado o ser humano no espírito. A gente vive como se a gente fosse ser eterno aqui, como se nunca fosse acabar as coisas aqui, e a gente começa a viver uma ilusão. Só que presta atenção numa coisa: o dia da sempre conta vai chegar para todos. Ou você acredita no Elon Musk? Em pouco tempo ele vai tornar o homem imortal. Você acredita nisso? Ele diz que ele está perto da imortalidade. E ele vai ser o primeiro homem imortal na Terra. Eu não sei se ainda não é ele o tal do anticristo. Ele está bem pertinho de ser. Ele está dizendo que vai ser o primeiro homem imortal. Você imagina ele conseguir implantar isso nele, e por um tempo talvez ele realmente conseguir enganar a raça humana. A gente tudo acreditando, né? Irmão, se a gente passar por um problema de saúde, que precisar de uma cirurgia de 100 mil reais, a gente morre. A gente acha que a gente vai botar um chip lá para se tornar imortal. Isso vai custar uma fortuna. Só que vai plantar eles. E mesmo assim eles não vão conseguir durar para sempre, porque é uma ordem de Deus voltar ao pó e receber o juízo. Deixa eles se iludir sozinhos. Pastor, mas seria tão bom viver eternamente. Deus está nos oferecendo isso. Aleluia. Deus nos oferece isso desde que a gente nasceu. Vida eterna. Só que pelo fato dessa vida não ser um lugar a qual a gente está vendo e tocando, a gente não crê. Porque a gente não tem fé. Aquele lugar também é visível. E a gente também vai poder tocar nas coisas lá. Ele também é real, mais real do que o daqui. O daqui é passageiro, é ilusório. Lá é eterno. Só que pelo fato da gente não estar contemplando, a gente não crê. Aí lá no versículo 6 do capítulo 11 diz: de fato, sem fé é impossível
agradar. A Deus. Então, como o pastor disse, pastor, não tenho fé, pede para Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé a gente não vai ser salvo. Sem fé a gente não vai obedecer a Ele. A fé é um princípio da nossa caminhada, irmão. A fé é o nosso primeiro passo, eu creio. Aí depois de crer, eu vou viver algo extraordinário com Ele. Mas primeiro eu preciso crer. Jesus disse que aquilo que nós pedimos, Ele diz assim, se não duvidarmos em nosso coração, mas se a gente crê, já se fez. Por que muitas vezes nós pedimos e não acontece? Porque a gente não crê. A gente tenta, a gente faz uma aposta, sabe? Eu vou ver se dá certo, vou lá, vou pedir. Não. Creia. Nós precisamos crer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí depois, você lê em casa esse capítulo. Os exemplos de fé, os patriarcas, Noé, Abraão, Moisés. Aqui vai dizer que pela fé, Moisés ele abriu mão de ser um príncipe no Egito. O que era o Egito? O Egito era simplesmente o lugar mais rico do mundo. Era a potência do mundo, era o lugar mais próspero, era um lugar que todo mundo queria morar. Hoje, quando dá crise em alguns países, a gente pensa no quê? Qual é o primeiro país que vem na nossa mente para a gente recorrer? Qual é o primeiro país que a gente pensa assim? O mais potente? América. Vamos lá, Estados Unidos. Eu fui ver ali, eu vi uma piada que um comediante fez sobre o negócio de guerra, né? Aperta 1, aperta 3, aperta 13. Não, eu vi outro. Que ele falou assim sobre a guerra, o país entrando na guerra, daí ele foi ver o tanto de munição que o Brasil teve numa guerra. Eu assim, não pode ser verdade, é só piada. Eu fui ver, irmão, é verdade. Nós temos 1 hora de munição. 1 hora. Mas não temos combustível mais. Foi cortado, faz falta de combustível. Não, olha só, 1 hora. Se o Brasil ligar as armadilhas, né? É 1 hora de tiroteio. O resto tem que correr para a Amazônia. Aí vem funda, vem flecha, vem Bredock. O Comando Vermelho tem mais munição que o Exército Brasileiro. Foi 1 hora e 1 a gente aberto. É? Se o outro país entrar 10 minutos a mais que nós, já é. A diferença é que chegar um monte de Peugeot aí. Eu vi essa aí também. As bombas mais potentes que nós temos aqui é o Peugeot. Uma fralda de Peugeot. Não é fácil, não. Aí a gente pensa o quê? Aí vai lá pesquisar os Estados Unidos. Os caras estão o quê? Eles estão no topo. Antigamente era o Egito. Aí Moisés ele era o quê? Criado pela filha do dono, do presidente. Aí diz que pela fé ele abandonou tudo aquilo e preferiu sofrer no deserto com o povo do que desfrutar dos prazeres que o Egito podia lhe dar. Presta atenção numa coisa. Você tem fé para vir para Deus pobre e Deus te prosperar? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Tem essa fé? Não. Temos ou não temos? Sim. Agora nós temos fé para deixar tudo e sofrer? Lascou. Moisés teve. Nós temos fé para alcançar uma promessa de Deus, sim ou não? Hã? Aquilo que Deus nos prometeu, a gente crê que Ele vai fazer por nós, sim ou não? E depois da promessa alcançada, a gente daria para Ele de volta? Abraão. No coração e na mente,
Era como se ele já tivesse sacrificado o menino. Nós temos fé para Deus parecer o nosso barquinho cheio de peixe? Hã? Sim ou não? Glória a Deus, né? Só que depois que esses homens encheram o barquinho de peixe, ele disse: deixe tudo e me segue. Não estou dizendo que Deus não pode fazer na tua vida, pode. Só que a gente precisa entender que alguns, poucos, foram chamados da miséria para a prosperidade. A maioria são chamados para seguir Ele, para sofrer por Ele, para carregar a mensagem do Evangelho, para ser afustigado. Pastor, por que poucos vão prosperar? Deus precisa de homens prósperos. Jesus precisava de José de Arimateia. Ele precisava de um túmulo, ele precisava de alguém que financiasse ele. A igreja precisa de pessoas que prosperem. Só que o reino precisa de pessoas que abram mão de tudo. Porque a seara é grande. E os ceifeiros são poucos. Seja lá o que for que Deus colocar na tua mão, faça para honrar e glorificar o nome dEle. Seja para sair da miséria para a prosperidade, faça para honrar o nome dEle. Seja para largar tudo e seguir a Ele, sem saber onde vai dormir, o que vai comer, faça para honrar Ele. Tenha fé, tenha certeza. Não importa o que Ele mande você fazer. Não importa se Ele mande você sair do deserto para ir para a grande cidade, ou da grande cidade para o deserto. Foi o que Moisés viveu. Ele saiu do melhor lugar do mundo para o deserto. Qual a certeza do deserto? O que comer? O que beber? O que vestir lá? Por 40 anos esse homem foi um líder no deserto. De um lugar onde ele desfrutaria de riquezas, de comidas boas, de uma vida perfeita, para ver no deserto, ainda ouvindo murmuração, reclamação, porque o povo não é fácil. Homens, mulheres, crianças, o tempo todo pedindo: eu quero comida, eu quero bebida, eu quero isso, porque está acontecendo isso. O tempo todo aquele povo reclamando, construindo bezerro de ouro, se tornando idólatras. Uns sendo mortos por causa da murmuração, as serpentes mordendo o povo, eles morrendo, a terra se abrindo e punindo homens com casa e tudo. E ele ali no meio. E quando Deus dizia que ia castigar, lá ia ele orar pelo povo. Senhor, lembra de que eles são teu povo. E se o Senhor for realmente rejeitar eles, risca o meu nome também do livro da vida. Esse homem tinha tudo. Ele abriu mão de tudo. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque esses homens tiveram coragem de viver o que viveram. Vocês sabem por que hoje nós temos a Bíblia para nos guiar? Porque esses homens, Pedro, Paulo, Tiago, João, André, esses homens tiveram coragem de deixar para nós o que nós temos de mais precioso hoje, que é a palavra de Deus. Aleluia. Só que sabe qual o preço que eles carregaram? Eles morreram por aquilo que hoje a gente nem dá valor. Você já pensou se Deus ele mostrasse para a gente a quantidade de sangue derramado que tem em nossas mãos? Para que a gente hoje esteja uma palavra que conforte a gente no momento de angústia? Para que hoje a gente tenha a palavra que nos dá a salvação, que nos livra do inferno e nos conduz para a vida eterna? Será que a gente tem ideia da quantidade de sangue que foi derramado para que a gente tenha isso aqui? Você sabe por que hoje nós temos salvação? Porque Cristo deixou a glória. Cristo ele se despiu da sua majestade e veio aqui para sofrer, para padecer em nosso lugar. Cristo ele deixou o céu em obediência ao Pai. Ele deixou tudo que era bom
E a chegada dele aqui já não foi boa. Já nasceu numa manjedoura. Só nasceu, a humanidade já queria matar ele. Herodes já queria matar. Quantos inocentes foram mortos? Como não sabia qual era o menino, foi mandado matar todos os bebês a menos de 2 anos. Todos. Mate todos os bebês que nasceram de 2 anos para cá. Essa foi a vida de Cristo. Um bebê de menos de 2 anos de idade, já fugindo da morte. Sabe onde é que ele estava antes disso? No céu. Na glória com o Pai. Ele precisava? Não. Se a gente apenas pudesse ver a quantidade de sangue que foi derramado, para a gente apenas ter os evangelhos em nossas mãos. Só os evangelhos. Só o final de cada evangelho. A prisão e crucificação de Cristo. As folhas que a nossa Bíblia foi escrita não seria suficiente para secar esse sangue. E a gente crê numa caneta. A gente crê num pedacinho de tijolo. Numa gravata do pastor Cortado. A gente crê numa imagem de barro, numa fitinha amarrada no braço, 3 nozinhos, 3 pedidos. Quando a fitinha arrebentar, seu pedido vai se realizar. Igreja evangélica, tá? Eu já fiz isso. Grupo de jovens, 3 nozinhos, fitinha, cada nozinho um pedido. E aquela fitinha, irmão, essa fitinha aqui, ó, que é da mesma que é feita, esse negócio não arrebenta. Se você não ficar esfregando propositalmente, esse negócio não arrebenta, irmão. Você morre de ver o negócio no teu braço. Eu trabalhava no servente, a gente, né, sempre procurava se folar um pouquinho mais do que tinha. Aí depois, né, porque tem que deixar arrebentar por conta, não pode. Mas não arrebenta esse negócio. Eu ansioso para acontecer o pedido, né? Um cantinho de tijolo assim, né? Fiando ela. Se não fizesse, você tá com a fitinha até hoje. Outra desculpa que às vezes eles dão, fez com pouca fé. Nem existe esse negócio de pouca fé ou bastante fé. Fé é um negócio que ou você tem ou você não tem. Não existe que, eu tenho bastante fé. Não, ou você tem ou você não tem. Ou você crê ou você não crê. Eu creio mais ou menos. Tá? Tem lógica isso? Tem lógica isso? Não, ou eu creio ou eu não creio. E a turma tira esse negócio de tamanho de fé por causa daquela passagem que Jesus citou, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, ergue-te, lança-te, e assim se fará contigo. É como um grão de mostarda, não é do tamanho. Aí sempre pego pra gente o exemplo do tamanho, porque o grão de mostarda é a menor das sementes. Quando ele cita que o grão de mostarda é a menor das sementes, é a passagem do reino. Ele está comparando o reino com o grão de mostarda. A fé, ele está comparando com a resistência. O grão de mostarda é o grão mais resistente que existe. A semente da mostarda, você pisa em cima, depois você planta, ela nasce. Ela resiste até algum... O grão de mostarda ele é resistente até mesmo ao fogo. Tem um limite, né? Mas até mesmo queimadas ele resiste, depois ele brota. Então Jesus não está falando do tamanho. Ele está falando da resistência. Ou seja, a nossa fé tem que ser o quê? Firme. A gente precisa ter fé. Não é como diz lá que... Tem gente que diz assim, que você não precisa ter muita fé. A fé pode ser pequena, você só precisa pronunciar.
Aí diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Aí diz assim, ó, não duvidando no seu coração. Vamos botar ali um termo de pouca fé. A pessoa que tem pouca fé, ela duvida, sim ou não? Duvida. Porque ela né? Eu tenho um pouquinho de fé, mas ela faz algo, mas fica ali. Será? Se duvidar no coração, não acontece o quê? Não acontece nada. Então a fé não pode ser pequena. A nossa fé ela tem que ser algo consistente, algo real. Creia em Deus, amém? Você está passando por situação difícil? Quem não está, né? Não? Glória a Deus. É poucos momentos da nossa vida que a gente está assim, né? Tem momentos que a gente parece que assim, as coisas ficam boas, né? Mas são poucos momentos que a gente pode dizer assim, não, tá tudo certo. É poucos. Aproveite esse momento. Salomão ele diz para você aproveitar, sabe? Só que é para você não esquecer que haverá dias difíceis. Ou seja, daqui a pouco a coisa fica difícil de novo. Está tudo certo agora, daqui a pouco fica difícil de novo. Não se preocupe. Você vai ter outras oportunidades de exercer a tua fé. Você está passando por um momento difícil? Creia em Deus. Para de olhar para a tua capacidade de resolver as coisas. Pastor, mas não dá certo. Não dá mesmo, a gente não é capaz. Como a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Não está sob o nosso poder resolver certas coisas. Não. Se a gente tiver saúde, amanhã a gente pode se levantar e lutar pelo pão. Se a gente conseguir levantar. E se a gente não conseguir levantar? Semana passada eu estava um pouco angustiado e minha esposa, a gente trabalhou de noite. A gente virou a noite trabalhando aí. Bem na hora de nascer o sol, a gente estava lá pertinho da praia. Aí assim, vamos lá no mar, vamos ver o nascer do sol no mar. A gente foi. Assim que eu entrei na beira da praia, a gente começou a sentir algo tão bom. Ela começou a chorar no carro. Aí a gente estava ali bem na Barra do Torneiro, de frente para a Barra do Torneiro, e os passarinhos voando. Ela citou aquela passagem para mim, não, observe as aves. Elas são os passarinhos que estão ali voando, eles nem sabem o que vão comer, mas eles creem que Deus vai dar para eles. Amém. É o que Jesus nos ensina. Creia em Deus. Acreditar nele de verdade, de uma forma que a gente nunca acreditou antes. Acreditar que Deus ele pode resolver aquilo que a gente talvez já determinou como impossível. Ele pode nos instalar de dedos, um piscar de olhos, resolver tudo. Aquela enfermidade que talvez precise de anos de tratamento, de cirurgia, de uma coisa e de outra, ele pode resolver um piscar de olhos. Ele pode fazer. Você crê nele? Então vamos colocar de pé, nós vamos orar. E se você tem algo para pedir para Deus, você vai pedir para Ele. Amém? Fique na frente dos obreiros, pastor, cá. Nós vamos orar pelo povo. A Bíblia ela fala para a gente orar um pelo outro. Se você